Então, mais uma vez, boa noite. Esse é o assunto que mostra, que apresenta teorias mais recentes do comércio internacional, que a gente vai estar vendo hoje, e na próxima aula já vamos mudar para a parte de políticas comerciais, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início. No modelo Rek-Scholen, que a gente viu na aula passada, a gente viu que tem alguns fatos que são meio paradoxais no comércio internacional explicado pela teoria de Rek-Scholen. Primeiro, você vê um comércio muito intenso entre países que apresentam dotações de fatores semelhantes, ou seja, países que são intensivos em capital não deveriam estar realizando comércio de produtos intensivos em capital entre si, de acordo com o modelo Rek-Scholen. Mas isso de fato acontece. Também o comércio de produtos muito parecidos, então isso também acontece bastante, tipo o comércio de veículos, de carros entre si, entre países, né? Não deveria acontecer. Um deveria produzir carros, ou, veículos, e o outro não. Também conflitos sociais, né, que acontecem após a liberalização do comércio manufaturados, tá? Isso aí também levanta alguns questionamentos com relação ao teorema. Então, o primeiro que a gente vai ver é a teoria de Linder, né, e que tem muito a ver com o padrão de consumo de um país com o comércio de produtos que esse país pratica ou realiza com outros países, tá? Ele começa dizendo que um país começa a produzir um bem para inicialmente suprir a demanda interna, né, porque há uma falta de familiaridade com a produção, né, com o processo de produção. Também falta de informação por parte dos empresários, até dos mercados internacionais, e a distância do mercado com relação a outros países que impede para que se façam adaptações iniciais. Então, a produção é iniciada para servir esse mercado interno, e só depois, com uma maior maturidade do produto e das empresas, esse bem começa a ser exportado. Então, ele traça esse gráfico, essa figura, onde você tem a renda per capita dos países, apresentada no eixo horizontal, e a qualidade do produto no eixo vertical. E o interessante é que você vê, por exemplo, o país A, com a renda per capita YA, ele produz bens com qualidade de Q1 até Q5. Já o país B, ele produz itens ou bens com qualidade que vão da qualidade 2, de Q2, até Q6. Né? E, claro, em alguns pontos intermediários, você tem entre Q2 e Q5, produtos que são típicos de consumo por ambos os países. Tá? Já produtos como Q6, por exemplo, não entram, né, na categoria de bens consumidos pela população do país A, porque está no nível, esse produto Q6 está no nível acima do nível de qualidade consumida pela renda per capita do país A. E o produto Q1, ele não é consumido no país B, porque justamente ele tem um nível de qualidade tão baixo que não é consumido pelo país B, certo? Então, o que é que poderia ser comercializado entre esses dois países? Produtos que tivessem níveis de qualidade intermediários entre Q2 e Q5, né, dentre esses dois países. Q1 e Q6, naturalmente, ficariam de fora. Tá? Aqui no Brasil, inclusive, no passado, a gente tinha veículos que eram produzidos aqui pela Volkswagen, né, tipo o Gol, antigamente ele era produzido aqui pela Volkswagen, e para o Brasil
ele era vendido com um nível de qualidade, de acessórios, por exemplo, e quando era exportado para outros países, aí tinha um upgrade desse veículo, com vários outros acessórios que eram anexados, né, eram incorporados ao veículo para que ele atendesse padrões de qualidade desses outros países. Tá? Então, como eu disse, os países vão trocar produtos onde os padrões de consumo se sobrepõem. Então, nesse caso dos países A e B, eles vão trocar os produtos entre Q2 e Q5. E o comércio potencial ele vai ser maior entre os países que têm renda per capita semelhantes. Então, países muito diferentes não vão ter tanto comércio entre si quando você for se basear nessa questão da qualidade do produto em relação à renda per capita. Com alguma dúvida, pessoal, em relação a esse modelo? Bem, não, professor, tudo ok. Então, perfeito. Vamos dar continuidade aqui. O próximo modelo é um modelo bem interessante, é o modelo do ciclo do produto, idealizado aí por Vernon, tá, em 66. E ele tem muito a ver, como o próprio nome diz, com o ciclo de novos produtos que são introduzidos no mercado. Né? Então, você vai ter um novo produto, um produto inovador, né, que é introduzido no mercado e que requer, inicialmente, uma mão de obra altamente qualificada na sua produção. À medida que esse bem ele vai amadurecendo e adquire uma aceitação em massa, ele se torna padronizado, tá? E assim ele pode ser produzido com técnicas de produção em massa e mão de obra menos qualificada. Então, as vantagens comparativas desse produto se deslocam das nações avançadas ou inovadoras, né, que inicialmente introduziram esse produto, para nações menos avançadas, onde a mão de obra é relativamente mais barata. Né? Então, esse gráfico, ele nos ajuda a entender melhor como que funciona esse modelo, tá? E aí você vai ter a divisão em vários estágios, né, como vocês estão vendo aqui. Estágios 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu só... Ô Mirtes, por favor, você pode colocar aí no mudo? Obrigado. Desculpa, professor. Mexi sem querer. Tranquilo. Então, aí você tem os vários estágios, e como que é a divisão desses estágios? Você vai ter o tempo aqui no eixo horizontal e a quantidade ou produzida, ou consumida, ou comercializada, né, através de exportações e importações, do país inovador, que são essas duas linhas aqui em cima, e do país imitador, que são essas duas linhas aqui embaixo. Então, P é produção e C é consumo, tá? Então, num primeiro estágio, o produto é recém-criado, recém-introduzido, e somente o país que inovou, né, que desenvolveu essa tecnologia desse produto, está produzindo e consumindo totalmente esse bem, certo? Então, esse seria o primeiro estágio. No estágio 2, aí você começa a ter um nível de produção que agora se desloca para cima em relação ao consumo do país inovador. Então, ele começa a produzir um excedente, né? E esse excedente, ele é exportado para o país imitador, que começa a ter uma importação aqui, ó, positiva, certo? Ou seja, começa a ter importação gerando um consumo positivo. Então, esse seria o estágio 2. Quando é que muda do estágio 2 para o estágio 3? É quando o país imitador, agora quando você começa a atingir níveis de produção em massa, o país imitador começa a produzir também desse bem, tá? E, ao mesmo tempo,
o país inovador atinge o pico da sua produção desse bem. Tá? E ainda assim está exportando bastante. O país imitador ele começa a produzir e o término do estágio 3, início do estágio 4, vai acontecer quando a produção, né, do país imitador começar a ficar maior do que o seu próprio consumo. Tá? Ao mesmo tempo, a produção do país inovador começa a declinar, né, vocês estão vendo esse declínio, porque agora os países imitadores que usam mão de obra mais barata estão produzindo em larga escala. E a mudança do estágio 4 para o estágio 5, ela ocorre quando você tem essa inversão no país inovador. O país inovador agora começa a produzir menos do que consome, importando desse bem. E o país imitador está aí, atingindo aí o seu pico de produção, exportando uma quantidade importante desse bem. Claro, o preço ele muda ao longo do tempo, né? Logo no início é um preço bem mais elevado, e aí o país inovador tem ganhos com isso, e à medida que você muda para a mão de obra menos qualificada, com o país imitador, você começa a ter preços também mais baixos, certo? Então só... Ô, professor, mas Diga lá. Boa noite. Boa noite. Mas esse processo sempre acontece, esse processo de até o último estágio, onde, por exemplo, o que começou a fabricar esse produto, ele começa a importar mais do que exportar? Sim. Eu não consigo imaginar se tipo uma indústria de tecnologia como a Google ou a Apple acontecer dos Estados Unidos ter que importar mais do que exportar em tecnologia, por exemplo, de informação, nesse caso. Sim, você tem que pensar o seguinte, tem vários modelos, né, de determinados produtos que eles vão mudando ao longo do tempo a sua característica e o tipo de mão de obra que é necessário para se produzir esse bem, certo? E aí muitas indústrias terminam migrando de um país para outro também, certo? Isso é possível sim de acontecer, tá? Agora, o que é que acontece? O país inovador, ele sempre está um passo à frente, né? Ele está sempre desenvolvendo algum produto com um cunho tecnológico que exige uma mão de obra mais qualificada, enquanto que o país imitador, ele está meio que correndo atrás, copiando, né, aquilo que o país inovador desenvolveu. Tá? Ô, professor, licença. Diga lá. Eu poderia, talvez, assumir, então, talvez respondendo até a pergunta do colega, que no caso da Apple, quando a Apple começou a sua produção, ela era interna nos Estados Unidos. E à medida que foi crescendo a produção e a venda, outros países em que a mão de obra era mais barata começaram a fazer a produção dos insumos, né? Tanto que hoje em dia os Estados Unidos só faz revender, né? Acredito que talvez responderia. Em grande parte, sim, tá? Mas você tem também exemplos até mais antigos que esse. Por exemplo, impressoras, né? Monitores. Inicialmente você tinha uma mão de obra muito qualificada, né? E depois, com o passar do tempo, isso migrou para outros países, né? Então, esses processos vão acontecendo em diversas indústrias, né? Aqui no Brasil, você tem recentemente algumas indústrias que migraram para cá também, né, porque já não demandavam uma mão de obra tão qualificada quando lá atrás, quando originalmente estavam assim, desenvolvendo esses produtos, certo? Assim, muitas empresas que têm uma tecnologia mais desenvolvida, elas, em geral, estão localizadas em nações inovadoras, em nações que investem muito em pesquisa e desenvolvimento.
tá certo? Isso aqui é mais ou menos a leitura do que eu já descrevi no gráfico anterior, né? No estágio 1, o bem é produzido e consumido no país inovador, somente lá. No estágio 2, a produção é realizada no país inovador e cresce para se adequar à demanda interna e também uma demanda externa. No estágio 3, você tem uma padronização do produto e o país imitador começa a produzir o bem para o consumo interno. No estágio 4, o país imitador começa a vender mais barato do que o país inovador em terceiros mercados, né? E no próprio país inovador. E no estágio 5, o país imitador vende até mais barato do que no país inovador, certo? Então, os países desenvolvidos vão ficar sempre vendendo produtos para países em desenvolvimento de bens que têm quantidades cada vez maiores, né, de capital, né, ou seja, que seja um capital intensivo. E os países desenvolvidos vão estar sempre utilizando essa noção de ciclo de produto. É engraçado, é interessante, quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu como estudante, sem muito dinheiro, minha grande diversão muitas vezes era ir em lojas de eletrônicos, mas para acompanhar e ver o que estava fazendo, porque não tinha tanto dinheiro assim para comprar. Aí tinha uma loja muito conhecida, que é a Best Buy, e eles sempre estavam lançando, todo ano, por exemplo, uma câmera fotográfica, e tinha sempre um modelo mais novo da câmera fotográfica, que tinha um zoom maior, ou que tinha, sei lá, uma capacidade de resolução maior, e sempre tinha um detalhe adicional que era o modelo daquele ano e que já era a inovação, né? Esse produto tinha um preço premium, ele era mais caro. E os produtos dos períodos anteriores, eles já tinham um preço mais barato. Então, é muito interessante você ver sempre essa inovação acontecendo. Hoje em dia, com as TVs, com os modelos de celulares, né, você tem muito essa questão do ciclo de produtos, né? E aí o produto mais inovador, ele consegue capturar, né, esse preço premium, tá? Então, um produto que representa novidade e tem uma alta tecnologia da sua época, requer, né, necessita uma produção sofisticada em pequena escala de um país industrializado que é experiente, o chamado país líder. Conforme o produto vai se difundindo, fica comum, a tecnologia torna-se rotineira, adaptável a grande escala e uma produção menos especializada. E aí alguns desses processos, ou até mesmo todos eles, vão se disseminando para países em desenvolvimento, né, países seguidores, e ao mesmo tempo os países industrializados continuam criando novos produtos para iniciar novos ciclos. E aí os benefícios entre líderes e seguidores, eles divergem, né, os líderes iriam oferir menores rendas por essas inovações exportadas, se essas inovações ocorressem com menos frequência, né? Ou se a migração para processos soltos também se acelerasse. E aí uma questão importante, essa questão dos processos soltos vem se acelerando muito nos últimos anos. Tem muitas indústrias que estão literalmente se deslocando para outros países, né, fazendo com que aquele país desenvolvedor não tenha tantos ganhos assim, certo? Então, por exemplo, no caso da Apple, você tem um pouco dessa questão também de processo solto. O desenvolvimento tecnológico é feito lá nos Estados Unidos, mas boa parte da produção, mesmo do produto de ponta, ele termina acontecendo lá na China, né, com a empresa parceira da Apple, que está lá na China, tá? Então, a questão do ciclo de produto termina até caindo um pouco em desuso quando isso acontece, tá? E aí, o que eu estou dizendo, a difusão de inovações vem se acelerando com melhorias nos transportes e comunicações internacionais. Certo? Então, esse foi outro modelo, né, o modelo do ciclo do produto. O modelo seguinte, aí é algo muito importante, que a gente não tinha assumido dos modelos de Ricardo nem de Rechtscholen, tá?
mas é quando você começa a colocar a economia de escala no comércio internacional. Quando a gente relaxa essa hipótese de retornos constantes à escala, a gente pode ter um comércio que é mutuamente benéfico, mesmo quando as nações são idênticas ou muito próximas em todos os aspectos, né? Então, essa figura aqui ajuda a gente a entender um pouquinho isso. A gente admite que duas nações são idênticas em todos os aspectos, e aí você tem uma única fronteira de produção e um único mapa de indiferença para apontar ambos os países. E aí você vai ter retornos crescentes de escala quando você tem fronteiras de produção que são convexas, né, em relação à origem. Tá? Os preços eles são idênticos, né, porque os países são muito parecidos, Px sobre Py é igual a Pa, e vai ser dado pela inclinação da tangente comum a essa fronteira de produção e a curva de indiferença I, né, aqui no ponto A, tá bom? Então, com o comércio, a nação 1, ela pode se especializar na produção de X, produzindo no ponto B, né, tá? Vai se especializar em X, produzindo no ponto B, e a nação 2, ela vai se especializar em Y, produzindo no ponto B' aqui em cima. Tá? Então, com isso, eles podem trocar 60x por 60y entre si, e aí cada nação vai se beneficiar com isso, indo para essa curva de indiferença 2, no ponto E, né, que é preferível ao ponto A. Tá? Somente porque se especializaram em um determinado produto e passaram a auferir ganhos com as economias de escala de cada um desses dois países. Eles ganharam 20x e 20y, certo? Na ausência de comércio, as duas nações não iriam se especializar, né, na produção de um bem, né, porque cada nação precisa, ou necessita, ou deseja consumir ambas as commodities. E aí, entenderam a diferença, né, de um com o outro. E aí, quando você começa a pensar nessa questão de retornos crescentes, tem também algo importante que é a diferenciação de produtos, tá? Que a gente também não tinha falado sobre isso até então. Essas diferentes variedades de produtos que são consumidos em qualquer país, ela é determinada pelas reduções de custos que são associados a uma maior escala de produção, né, esses retornos crescentes que a gente mencionou. Então, isso significa que quando você dobra os gastos na produção de uma mercadoria, isso pode resultar numa expansão mais do que dobrada, né, diferente dos modelos que a gente viu até o momento, né, trazendo um ganho adicional. Então, essa existência desses retornos crescentes e de preferências por variedades é que levam ao mercado um surgimento de um número grande, só que finito, de produtos que são diferenciados, cada um deles servindo aí a um segmento de mercado nacional ou internacional. Então, assim, a tecnologia que é utilizada para produzir, por exemplo, uma variedade de vestimenta, ela é idêntica de qualquer outra variedade, tá? Ou seja, a relação de capital mão de obra que é utilizada para se produzir um blazer azul é a mesma que é utilizada para se produzir uma jaqueta marrom, certo? Mas um blazer azul não é uma jaqueta marrom, tá? Então vejam como que isso é diferenciação de produto. Aí você começa a extrapolar isso pensando em veículos, né? Quantas marcas de veículos não existem por aí? E o interessante é que, inclusive, você vê, por exemplo, a Fiat Chrysler, né, a FCA, agora virou, acho que se chama Stellar, né? Mudou o Stellaris, sei lá. Stellantis. Stellantis, pronto, mudou de nome,
porque agora tem também foi mais uma fusão, né, com outro grupo automotivo, e é a mesma indústria, só que produzindo variedades diferentes desses veículos, tá? E aí você, quando vai olhar, também tem que assumir, tem que perceber que há uma simetria nos padrões de preferências, né? Ou seja, a curva de demanda para o produtor de uma variedade, ela é igual à curva de demanda para o produtor de qualquer outra variedade, tá? Então, alimentos são, no nosso exemplo lá de alimentos e vestimentas, imaginem que alimentos são produzidos por inúmeras firmas competitivas, produzindo um bem homogêneo, que inclusive é mais difícil, né, você diferenciar, né, um tipo de soja de outro, né, para a maioria das pessoas é a mesma soja. Então os commodities agrícolas têm muito isso, tá? E que usam tecnologias similares de produção em ambos os países e com retornos constantes à escala. E no setor de vestimentas, no nosso exemplo, aí você começa a ter agora variedades de vestimentas, cada uma produzida por uma única firma, tá? Então, aí você começa a introduzir essa questão do comércio baseado em diferenciação de produtos, tá? E muito do comércio hoje em dia envolve essa diferenciação de produtos. É aquela coisa, um Chevrolet não é idêntico a um Toyota ou a um Renault, né? Há diferenciação entre esses bens, né? Entre esses veículos. Só que a tecnologia é praticamente a mesma, né? Então, em consequência, grande parte do comércio internacional, ele pode envolver a troca de produtos que são diferenciados numa mesma indústria, que é o chamado comércio intraindústria de produtos diferenciados, tá? Então, esse comércio intraindústria, ele surge no mercado internacional para tirar partido de economias de escala nessa produção, né? Então, com a concorrência internacional, você vai ter cada empresa forçada a produzir apenas uma ou, no máximo, algumas variedades e estilos do mesmo produto, mantendo os custos marginais mais baixos, né? E aí o país vai importar outras variedades e estilos de outras nações. Então, esse comércio entre a indústria, ele beneficia o consumidor, né, porque permite uma maior gama de escolha de produtos disponíveis a preços mais baixos, né, por conta dessa escala de produção. E aí o que é que a gente precisa fazer? A gente tem que comparar o modelo lá de Rex-Schoolen com essa questão da economia de escala. O teorema de Rex-Schoolen, ele se baseia fortemente nas vantagens comparativas, né, que, por sua vez, levam em consideração as diferenças de dotações de fatores entre os países. E o comércio entre a indústria, ele se baseia na diferença ou na diferenciação de produtos e os ganhos com economias de escala. Então, o comércio que é baseado em vantagens comparativas, ele tende a ser mais volumoso quando a diferença nas dotações de fatores entre os países é maior, né? Já o comércio intraindústria, ele tende a ser mais volumoso entre países que têm tamanho e proporção dos fatores semelhantes, tá? Então, entre, por exemplo, nações industrializadas, o comércio intraindústria vai ser mais relevante. E entre nações industrializadas e nações em desenvolvimento, emergentes, você vai ter um comércio interindústria que é mais intensificado, que é mais intenso, tá? E aí, assim, fica de certa forma difícil de prever qual produto vai ser comercializado, qual o padrão do comércio, né? Com esse comércio intraindústria, é possível que todos os fatores saiam ganhando, não só aqueles que existem em maior abundância, né? E, claro, o comércio intraindústria, ele está muito relacionado
com o aumento recente do comércio internacional de insumos, né, de peças, de componentes de um determinado produto. Então, a conclusão que a gente chega é que as vantagens comparativas determinam o padrão do comércio interindústria, né, como eu já mencionei. E as economias de escala, em produtos diferenciados, dão origem ao comércio intraindústria. Os dois tipos de comércio acontecem no mundo de hoje. E aí, quanto mais diferentes as dotações de fatores, como entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mais importantes se tornam as vantagens comparativas, que são chamadas também de vantagens comparativas naturais. Já, por outro lado, o comércio intraindústria, ele vai predominar quanto mais semelhantes forem as dotações de fatores, né, principalmente entre os países desenvolvidos, no comércio, nas vantagens comparativas adquiridas, né? Ou seja, ao longo do tempo, o país se industrializou e adquiriu essa vantagem comparativa. E aí você tem aqui um exemplo que a gente pode mencionar, né? Onde você tem uma relação do comércio inter e intra-indústria. Então imagine o país 1 que tem uma abundância relativa de mão de obra e que X é intensivo em mão de obra. E a nação 2 tem abundância relativa de capital e Y é intensivo em capital. Se X e Y são homogêneas, então a nação 1 vai exportar X e vai importar Y. Enquanto que a nação 2 vai exportar Y e vai importar X, conforme teoria de Rex-Schooling, comércio interindústria. Tá? Agora, se você tem diferentes variedades de X e de Y, ou seja, se você consegue ter X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, a nação 1 continua sendo uma exportadora líquida de X, porém também vai importar algumas variedades de X e vai importar Y. Então vai existir um comércio intraindústria. Já a nação 2, ela vai ser uma exportadora líquida de Y, porém também vai importar algumas variedades de Y e vai importar X, existindo aí um comércio intraindústria. Então, quando os produtos são homogêneos, a gente tem um comércio interindústria. Por outro lado, quando os produtos são diferenciados, temos tanto comércio inter quanto intraindústria. Um produto muito interessante o Brasil, ele é tido como autossuficiente na produção de petróleo, hoje em dia. Mas quando você vai ver a balança comercial, existe ainda importação de petróleo pelo Brasil. Vocês sabem dizer o porquê? Existe exportação e importação. É porque depende de quanto está o valor do petróleo aqui no território, né? Não? Não. Qualidade do petróleo diferencia o petróleo. São produtos divergentes, não são homogêneos, não. Exatamente. É homogêneo na classificação lá do NCM, mas na prática, quando você vai ver, eles têm diferenciação. Porque existe um petróleo... aí eu não entendo a especificação, a nomenclatura, mas existe um petróleo que é melhor para o diesel e tem um outro petróleo que é melhor para gasolina, e aí a gente termina tendo que importar um pouco desse outro petróleo que vai para a produção da gasolina, certo? Então, tem um pouco essa diferenciação. Então, veja, é um comércio intraindústria, mesmo assim, tem um pouco de característica interindústria, né, porque tem um pouco de diferenciação entre o produto, né? Então, não, assim, somos autossuficientes, entre aspas, né, porque a gente tem um pouco dessa necessidade
desse outro petróleo que é importado. E aí existe esse índice, que é bastante interessante, né? É o índice de comércio intra-indústria, o índice T, muito simples de se calcular. Você vai ter aqui, ó, X menos M com seu valor absoluto, dividido pela soma de X e M. Então, X e M representam o valor das exportações e importações de uma determinada indústria ou de um grupo de commodities. Então, T vai de 0 a 1. Quando T é 0, significa que a nação somente exporta ou importa a mercadoria, né? Porque aí, se você tem, por exemplo, M igual a 0, vai ficar X sobre X dá 1, 1 menos 1 dá 0. E aí não existe comércio intra-indústria. Por outro lado, se exportações e importações de uma mercadoria forem exatamente iguais, ou seja, se X for igual a M, você vai ter X menos M vai dar 0, né, dividido por X mais M, 0. 1 menos 0 vai dar 1, e aí o comércio entre a indústria atinge o seu máximo. Inclusive, é uma sugestão muito interessante para quem quiser estudar esse tema. Você tenha os dados disponíveis, né, no Ministério da Economia, né, para o comércio internacional do Brasil, dos estados, né, do Nordeste. Você pode fazer isso para o Nordeste, para mostrar, né, como que se caracteriza o comércio do Brasil, ou do estado, ou da região Nordeste com o resto do mundo, tá? E pode até escolher países, blocos econômicos, olhar isso ao longo do tempo, para determinar se esse comércio é interindústria ou intraindústria. Tá? Esses autores testaram o índice T, né, para diversos países, mostrando aí, eles fizeram em 67, né, mostrando que o índice T ele variava de 0,3 até 0,6, 48, aliás, 48 era uma média ponderada geral, e que esse valor se elevou ao longo do tempo. Isso é algo interessante. Ele mostra que ao longo do tempo, o comércio intra-indústria ele vai se intensificando. As nações vão se industrializando, vão aderindo também àqueles processos soltos, né, e aí você começa a ter o comércio internacional se intensificando com o comércio intra-indústria, né, principalmente de insumos, né, de peças, né, que são exportadas e importadas. Aqui também tem um levantamento um pouco já mais recente, né, mostrando que ao longo do tempo isso vai aumentando para diversos países, inclusive para o Brasil, né, à medida que você tem processos de industrialização. E aí, esse seria o índice T, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos continuar. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da concorrência monopolística, né, e os retornos crescentes à escala. Na concorrência monopolística, né, diferente de monopólio, tá? Você tem um grau de concorrência, né, que é suficiente para levar os lucros de equilíbrio para zero, porque há uma livre entrada de firmas, mas com um consumidor típico que consegue distinguir produtos de cada uma dessas firmas. Então, a demanda pela variedade especificamente produzida por qualquer firma individual, ela é caracterizada com uma curva de demanda que é negativamente inclinada, a gente vai ver aqui, negativamente inclinada. Me perdi. Em que um aumento nos preços vai reduzir o consumo daquela variedade, mas o consumo não é totalmente eliminado. E essa figura, né, que eu acabei de mostrar, justamente vai descrever os determinantes
dessa produção de equilíbrio em concorrência monopolística. Então, você vai ter a curva de demanda, né? Aqui, ó, a curva de demanda, que é a de receita média. Vejam que ela está negativamente inclinada nesse ponto, implicando que a receita marginal está aqui, nesse ponto, abaixo dela. E aí, com a firma produzindo nessa faixa de retornos crescentes, a curva de custo médio, ela é decrescente aqui. Veja que a curva de custo marginal ainda vai cruzar ela lá na frente, né? Ou seja, ela ainda está abaixo da curva de custo médio. Então, para maximizar os lucros, a firma vai escolher o ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, tá? Então, só lembrando de microeconomia, né, concorrência monopolística, o equilíbrio se dá quando a receita marginal iguala o custo marginal, né, no ponto QA, né, você tem aqui receita marginal, custo marginal, QA, e o preço vai ser aquele ponto onde encosta na curva de demanda, né, determinando esse preço A. Então, se novas firmas puderem entrar no setor de vestimentas, esses lucros vão se igualar a zero no longo prazo, né, no ponto A que a gente viu, onde custo médio e receita média são tangentes. E se um equilíbrio temporário traga lucros, se esse equilíbrio traz lucros positivos, a entrada de novas firmas vai fazer com que a curva de demanda se desloque para baixo, para a esquerda, até que essa tangência seja obtida. Então, produção e preço no ponto A são o melhor, né, que a firma vai poder fazer. E aí é onde a gente começa a falar de algo importante, né, no comércio internacional, que é justamente a questão do dumping, né? Nesse mercado de concorrência imperfeita, empresas, às vezes, né, fazem essa prática do dumping, né, praticando um preço por um bem quando ele é exportado e um preço diferente por esse mesmo bem quando ele é vendido domesticamente. Então, essa prática de cobrar preços diferenciados de clientes diferenciados é chamada de discriminação de preços, né? Então, essa forma mais comum no comércio internacional é o dumping, e aí a firma no dumping cobra pelos bens exportados um preço menor do que aquele que ele cobra pelos mesmos bens que são vendidos domesticamente. E, importante, o dumping ele só pode acontecer se duas condições forem simultâneas. Primeiro, a indústria tem que ser imperfeitamente competitiva, onde as firmas determinam os preços ao invés de considerar os preços de mercado, e os mercados devem ser segmentados, ou seja, tem que haver alguma separação desses mercados, onde os residentes domésticos não conseguem comprar os bens com a intenção de exportar de volta para aquele outro país. Então, imagine aí no exemplo, uma empresa que vende normalmente 1.000 unidades de um bem no mercado local e 100 unidades no mercado internacional. Então, ela vende o bem a 20 unidades monetárias no mercado local e 15 no mercado internacional. Então, agora suponha que ela quer expandir as vendas em uma unidade e, para isso, é necessário reduzir o preço em 1 centavo. Então, localmente, quando ele faz isso, ele adiciona R$19,99 a receita, né, porque custa 20, vai cair para R$19,99, vai vender um a mais, só que reduz em 10 unidades monetárias as receitas totais, porque as outras 1.000 unidades que eram vendidas a 20 agora vão ser vendidas a R$19,99. Então, a sua receita marginal da unidade extra vai ser de R$9,99. Agora, se você faz essa redução de preço para os clientes estrangeiros, aí você vai ter um aumento da receita
de R$ 14,99. Já era mais barato lá, vai ficar mais ainda, R$ 14,99. Uma unidade a mais vai gerar esse R$ 14,99. E a perda, né, com a receita reduzida, das 100 unidades que ele vende, vezes 1 centavo, vai dar uma unidade monetária. Então, sua receita marginal é de R$ 13,99, né, que é melhor do que R$ 9,99. Ok? Então, o dumping, nesse caso, termina se justificando, né? Porque você, como exporta uma quantidade menor, você pode vender mais barato lá fora e vai conquistar mercado. Tá? Então, nesse exemplo gráfico, você vai ter aí uma firma doméstica monopolística, ela vende em 2 mercados, o da demanda doméstica, aqui, e da demanda estrangeira, apresentada aqui. Tá? Então, no mercado estrangeiro, suas vendas respondem muito bem ao preço que a firma cobra. Por isso que a sua curva de demanda ela é horizontal, né, que é igual à sua receita marginal. E a firma cobra preços mais altos domesticamente, né? Como vocês podem ver, o preço doméstico ele está mais alto, né? Aqui no país doméstico, e lá fora, né, você tem esse preço do estrangeiro que é mais baixo, né, do que o preço doméstico. Em ambos os pontos, a curva de custo marginal está cruzando a de receita marginal. Tá? Como eu estava dizendo, para maximizar lucros, a firma iguala a receita marginal com custo marginal, representando, né, com CMG, que representa o seu custo marginal em cada mercado. Mercado doméstico, mercado estrangeiro. Então, as vendas de exportação vão se situar nesse preço constante, né, P externo, né, e para ter o custo marginal igual à receita marginal em ambos os mercados, ele vai produzir a quantidade Q monopólio, aqui no total, né, onde Q doméstico é vendido domesticamente, e a diferença, né, desse Q para esse outro aqui, são justamente as exportações. Ok? Então, só para finalizar essa questão do dumping, vale lembrar que essa é considerada uma prática desonesta, né, no comércio internacional. Não existe aí uma boa justificativa econômica para considerar o dumping como particularmente prejudicial, mas lá nos Estados Unidos você tem leis que proíbem isso, e hoje a OMC é a esfera, né, onde você tem diversas discussões internacionais acontecendo. E o interessante é que os países que mais acusam outros países de dumping são justamente Estados Unidos e Brasil. Tá? Da última vez que eu vi era assim, não sei se de lá para cá mudou, mas geralmente são esses 2 países. Outro fato, outro conceito importante que vale a pena a gente também mencionar, a questão das economias externas. Né? Isso quando você aplica a teoria, né, ou o conceito das economias de escala ao nível de indústrias, né, ao invés do nível de firma individual, isso é chamado de economia externa. Né? E aí você tem alguns motivos que explicam, né, como um grupo de firmas ele pode ser mais eficiente do que uma firma atuando de forma isolada. Aí tem a habilidade do grupo em manter fornecedores especializados, a maneira pela qual uma indústria geograficamente concentrada permite um mercado comum de trabalho, e o transbordamento, né, do conhecimento de indústrias que são geograficamente concentradas. Eu vou detalhar mais isso. Né? E aí pensem, por exemplo,
no caso aqui do polo de tecnologia que nós temos, né, no Recife Antigo, ou lá em Petrolina, no polo da fruticultura irrigada. Em ambos os casos, como você tem esse APL acontecendo, esse arranjo produtivo local acontecendo, você tem aí fornecedores especializados, geograficamente concentrados, onde esse grupo industrial localizado, ele pode resolver esse problema da falta de fornecedores, né, de equipamentos, de serviços, reunindo aí, as próprias firmas têm interesse em ir para esses lugares, né, atendendo aí a um mercado que é grande o suficiente para manter uma demanda constante para essas empresas. E aí você vai ter essa rede de fornecedores localizado lá. Aí, por exemplo, no Vale do Silício, lá na Califórnia, isso aconteceu, né? E aí os insumos-chave, eles são mais baratos e estão mais facilmente disponíveis porque você tem muitas firmas competindo para fornecer. E aí as firmas podem se concentrar naquilo melhor, naquilo que fazem melhor, né, não se preocupando tanto assim com essa questão dos insumos. Mercado comum de trabalho. Isso também é uma fonte importante de economia externa. Quando você tem aí esse conjunto de firmas criando um mercado muito interessante para trabalhadores que têm qualificações altamente especializadas. E aí, novamente, os dois exemplos que eu estava falando, da tecnologia, da fruticultura irrigada. Você tem mão de obra ali muito especializada, que ao sair de uma empresa, geralmente ela consegue se recolocar profissionalmente em outra. Tá? O pessoal que faz a colheita, né, de manga, de uva, lá na fruticultura irrigada, é uma mão de obra muito específica, bastante qualificada para isso. E aí eles facilmente, né, conseguem uma recolocação. Sim, então esse mercado, ele é uma vantagem tanto para os produtores como os trabalhadores, né? Já que os produtores estão menos sujeitos a sofrer problemas de escassez de mão de obra e os trabalhadores estão menos sujeitos a ficar desempregados. Outro importante, outra economia externa importante, se refere ao transbordamento de conhecimento. Essa troca informal de informações e ideias que ocorre em nível pessoal é muito interessante. Você vai, por exemplo, em restaurantes, ali no Passa Alfândega, na hora do almoço, e você vai ver muita gente com crachá de empresa de tecnologia almoçando por lá. Então, eles se conhecem, se encontram, trocam informações, e isso termina trazendo aí um transbordamento de conhecimento. A mesma coisa lá em Petrolina, tem vários, eu já fiz pesquisa lá sobre fruticultura irrigada, e aí você vê nos hotéis, nos do próprio do centro da cidade, também essa aglomeração de pessoas especializadas em determinada área, trocando também conhecimento. Então, quando você tem isso de forma concentrada, numa área razoavelmente pequena, onde os empregados podem se encontrar socialmente, isso termina gerando esse transbordamento de conhecimento. E aí, como é que isso se relaciona com o comércio internacional? Tem um papel importante, né, porque a economia externa pode fazer com que um país fique prisioneiro a um padrão indesejável de especialização e pode até trazer perdas no comércio internacional. A gente vai ver isso. Imagine, por exemplo, você tem economias de escala externas, e aí um país com grande quantidade de produção em alguma indústria tende a ter custos mais baixos, né? Então, essas economias externas, elas mais fortes, elas tendem a confirmar padrões de comércio existentes, interindústrias,
independente de sua fonte original. Então, para vocês terem uma ideia, países tidos como grandes produtores em determinadas indústrias, por qualquer motivo, vão permanecer como grandes produtores, mesmo que um outro país possa produzir os mesmos bens de uma forma mais barata. E aí tem esse exemplo, né, do livro, que trata da indústria de relógios. Então, aqui você tem o custo de produção, né, de relógios suíços e tailandeses. Tá? E aí a curva de demanda D, né, ela é apresentada aqui, né, a curva de demanda mundial por relógios. Ela pode ser satisfeita tanto pela Suíça, como vocês podem ver aqui, como também pela Tailândia. Está aqui, ó. E aí a gente está vendo que os custos da Tailândia, eles são menores do que na Suíça, porque a mão de obra é mais barata naquele país. Então, de acordo com esse gráfico, quem que deveria produzir relógios? Tailândia ou Suíça? Tailândia. E aí, pessoal? Tailândia. Tailândia. Ninguém se habilita? Tailândia, exatamente. Né? Porque justamente tem um custo médio de produção mais baixo que a Tailândia. Mas aí eu pergunto, vocês já compraram algum relógio tailandês? Não, né? Vocês iriam preferir comprar um relógio tailandês ou um relógio suíço? Suíço, mais né, professor? Que suíço. Muito mais subjetivo, suíço. né? Pode ter Pois a Tailândia Aí pode é ter um onde produto mora a questão. pode ter um produto de melhor qualidade, né? O da Tailândia. Você não tem produção na Tailândia porque a Suíça já se estabeleceu como um grande produtor mundial de relógios, com fama renomada pela qualidade desses relógios. Então, como existe um custo de produção inicial na Tailândia, né, vejam um C0 aqui, ó, da Tailândia, que é maior do que o preço internacional, tá? Como tem um custo de produção inicial na Tailândia, porque ela não produz hoje relógios, qualquer firma individual tailandesa, fabricante de relógios, vai ter um custo de produção C0 acima do preço da indústria suíça. Então, tradição histórica na determinação de quem produz o quê, permite que padrões de especialização persistam, mesmo quando você tem isso acontecendo, indo de encontro às vantagens comparativas. Certo? Alguma dúvida com relação a isso? Então, se nesse mesmo exemplo, a Tailândia e a Suíça pudessem produzir relógios, mas que somente a Suíça atendesse à demanda mundial nesse ponto 1, aqui, e a gente tivesse a curva de demanda da Tailândia apresentada no gráfico, essa curva aqui, ó, demanda tailandesa, e nenhum comércio de relógios fosse permitido e a Tailândia forçada a ser autossuficiente, então o equilíbrio tailandês estaria no ponto 2, aqui, né, num preço menor que no mercado mundial. Então, nessa situação, o comércio, né, deixa o país, no caso a Tailândia, numa situação pior do que se não houvesse o comércio. Tá, pessoal? Então, isso aí é para vocês refletirem, né, sobre esse assunto. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Ficou alguma dúvida, pessoal?
Tranquilo. Então, já que não há dúvidas, eu vou interromper aqui a gravação.